Meus queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez saúdo a todos. Quero também saudar os sacerdotes que celebram conosco, Padre Elmo e também Padre Rafael, um padre que vem da Arquidiocese de Aparecida e hoje nos dá alegria de sua visita. Queridos irmãos e irmãs, quanta coisa bonita na liturgia de hoje. Todo domingo nós vamos à igreja para alimentar nossa fé, claro, para o nosso encontro com Deus. E Deus tem muito para nos oferecer e nos dar o alimento da nossa fé, da nossa vida, o pão da vida com que nos alimentamos e nos fortalecemos para o nosso caminho. Hoje nós estamos no segundo domingo do tempo comum, iniciamos o ano do tempo comum, depois de termos celebrado as festas do Natal, da Epifania, e a liturgia coloca logo no início também o início da pregação de Jesus. Mas antes da pregação propriamente, hoje nós lemos no Evangelho de São João o chamado dos primeiros discípulos. Também a primeira leitura falava do chamado de Samuel, grande profeta do Antigo Testamento. Portanto, o tema hoje é do chamado e do encontro, o encontro com Jesus Cristo, em quem os discípulos encontram o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus, e nós também. Pois bem, hoje o Papa, na mensagem ao povo na Praça de São Pedro, convidava a refletir sobre o primeiro encontro com Jesus. Como foi o nosso primeiro encontro com Jesus? E que tal também nós tentarmos responder a nós, quando foi o primeiro encontro com Jesus? Um encontro mesmo consciente, pessoal, talvez já como criança. Muitas vezes, na vida em família, os pais ajudam as crianças a despertarem muito cedo para a fé, para a oração, para esse encontro muito pessoal com Deus, e que as crianças são capazes de fazer melhor do que os adultos, porque tem um coração ainda todo puro. Quando foi o nosso primeiro encontro pessoal, consciente com Jesus? Talvez na primeira comunhão, talvez em outro momento da vida. Isso para nós, sem dúvida, é importante, porque a vida cristã, mais do que ser observância de normas, preceitos, doutrinas, a vida cristã é responder a um chamado. É responder a um chamado e é dizer sim e seguir Jesus Cristo. Senão, no genérico das religiões, então, nós poderíamos fixar-nos em alguma doutrina. Mas antes de ser uma doutrina, para nós, a nossa fé, nossa vida religiosa é expressão Tu me chamaste, estou aqui, diz o menino Samuel, da primeira leitura, ao sacerdote Eli. Samuel era menino, ainda não conhecia a voz do Senhor, a voz de Deus. Ele estava sendo educado no templo. Poderíamos dizer, era uma criança, um menino que estava sendo educado na religião, talvez na catequese. Talvez como vocês fazem com os seus filhos e netos, para que eles aprendam a se encontrar com Deus na oração, na sua consciência, a responder cada dia, né, a voz de Deus, a voz interior,
mas também através da palavra de Deus, através da palavra da igreja, que nos traz a palavra de Deus. Tu me chamaste, aqui estou. Bonito de ver como no texto tem um adulto ensinando o menino. O sacerdote Eli, educador de Samuel, ajuda Samuel a perceber e a responder à voz de Deus. Sim, perceber, identificar entre as muitas vozes possíveis, qual é a voz de Deus? Alguém tem que ajudar a perceber, porque poderíamos estar indo atrás de muitas vozes que talvez não fosse de Deus. Qual é a voz de Deus para nós? Como identificar a voz de Deus para nós? E nesse caso, justamente, pessoas de fé ajudam outros. A igreja, no seu conjunto, como comunidade de fé, ajuda a perceber e a compreender a voz de Deus, através da pregação da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos exemplos de Jesus Cristo, dos santos, mas também através da consciência, do senso moral, do senso da nossa voz interior, que nos diz o que é bom, o que não é bom, o que devemos fazer, o que devemos deixar de fazer. Mas seria muito, muito triste se as crianças hoje não recebessem esta educação para identificarem justamente o que é bom, o que não é bom, o que deve fazer, o que não deve fazer, o que é de Deus, o que não é de Deus. Como vão saber? Alguém tem que ajudar. E o papel dos pais, educadores. Ele finalmente ouve mais uma vez o chamado. Samuel, o menino, ouve mais uma vez o chamado. Samuel, Samuel. O chamado de Deus se faz ouvir de muitas maneiras, muitas vezes ao longo da vida. E finalmente Samuel sabe como responder. Fala, Senhor, teu servo escuta. Estou pronto para fazer o que tu pedires, para fazer a tua vontade. Ele aprendeu a responder sim, e a se colocar à disposição de Deus. A educação religiosa é isto. E a nossa formação religiosa ao longo de toda a vida, que não termina. Nós somos eternos aprendizes, eternos discípulos, e vamos aprendendo a vida toda, em cada fase da vida, a identificar a voz de Deus nas muitas circunstâncias da vida e a responder a esta voz interior que nós precisamos saber identificar. No Evangelho, João Batista acabou de batizar Jesus. E Jesus que passa depois, e João Batista diz: Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é que tira o pecado do mundo. E 2 dos discípulos de João ouvem isto e começam a seguir Jesus. Sem que Jesus os tivesse chamado, mas eles perceberam pelas palavras do mestre João Batista: a quem seguir? A quem seguir? João diz: não sou eu o Messias, é Ele. Vocês devem seguir a Ele. E eles seguem Jesus. Jesus olha e vê que estão seguindo e diz: o que vocês querem? A quem que vocês procuram? E eles, meio sem jeito, dizem: Mestre, onde moras? E o convite de Jesus: vinde e vede. E eles foram e ficaram com Jesus. Nessas poucas palavras do Evangelho de São João, nós temos toda uma dinâmica do chamado, da resposta, do encontro, mas a resposta se dá, primeiramente, numa experiência de estar com Ele. Jesus não convida simplesmente a fazer tarefas. Jesus convida a estar com Ele e a segui-lo. E assim, André e João são os 2 discípulos. Eles permanecem com Jesus e começam a acompanhá-lo, a segui-lo.
E já André vai procurar seu irmão Pedro. E o chama e diz: encontramos o Messias. E leva Pedro a Jesus. Quem está com Jesus, quem se deixou fascinar por Jesus, quem tem fé, leva outros também a Jesus. Não guarda só para si. Uma experiência profunda do encontro com Ele não pode ficar só com a gente. Ela é compartilhada. Mais uma vez, alguém leva a Jesus. André leva Pedro a Jesus. Depois levam outros a Jesus. Alguém leva a Jesus. Quantos nós já conseguimos levar a Jesus? É difícil, né? Mas será que conseguimos levar alguém a Jesus? Se somos verdadeiramente discípulos de Jesus, seria esta nossa missão: ajudar que outros também cheguem a Ele, aprendam a conhecê-lo, a estar com Ele, e a partir daí se tornem também discípulos de Jesus. O Evangelho é do chamado, mas na verdade é do encontro. É do encontro com Jesus. E a vida cristã, ela nasce, diz o Papa Bento XVI, de maneira tão bonita, na encíclica sobre a caridade. A vida cristã não nasce de uma grande doutrina. Sim, a doutrina cristã é uma grandiosa doutrina, mas não é daí que nasce a fé. A vida cristã depois não nasce de um grande ideal ético. Sim, nós temos ideais éticos muito altos, mas não é daí que nasce a vida cristã. De onde nasce então? Nasce do encontro com Ele, com a pessoa de Jesus Cristo. E com Ele, o encontro com Deus. Daí que nasce a fé e o desejo de estar com Ele. E uma vez estando com Ele, ouvindo Sua palavra, vendo, seguindo o seu exemplo, sim, então vem as convicções, as verdades da fé. Vem também as convicções morais que são coerentes com o estar com Jesus. A liturgia de hoje, por isso mesmo, nos coloca de novo diante do início da nossa fé, do início da nossa vida cristã, do início da vida da igreja. A igreja, o que é? Nós costumamos falar da igreja como uma organização, uma instituição, toda estruturada, suas doutrinas, seus preceitos, suas leis. Tudo isso é verdade, mas a igreja, em primeiríssimo lugar, o que é? É o povo dos discípulos de Jesus com Ele, reunidos pelo Pai, na graça, no dom do Espírito Santo. A igreja é a comunidade daqueles que creem, que seguem Jesus, que estão com Ele, por isso, acolhendo-o mais e mais, também orientam sua vida por Ele. Orientam sua vida por Ele. No início deste ano, por isso, nós somos convidados a nos colocarmos diante desta questão fundamental do nosso ser cristão, ser católico, ser da igreja, ser igreja. A vida cristã é um chamado, uma resposta, um modo de ser com Jesus, segundo o Evangelho. E aí, a segunda leitura faz todo sentido quando São Paulo, na carta aos Coríntios, chama a atenção sobre a vida moral. E ali se tratava da vida moral segundo a questão do sexto mandamento, do nono mandamento. Havia problemas muito sérios na comunidade de Corinto, né? A devassidão moral, sexual, a imoralidade. São Paulo diz, fugir da imoralidade. Fugir da imoralidade. Vocês, diz São Paulo, vocês que foram batizados em Cristo, agora devem viver conforme Cristo. E deixar de lado aquilo que não é conforme Cristo. Fugir da imoralidade. Seu corpo agora é templo do Espírito Santo, diz São Paulo.
É bem isso, coerente. Quem está com Jesus, por isso, mais e mais deve também configurar a sua vida conforme Jesus Cristo. No final do texto, ele traz um argumento muito forte, dizendo assim, ignorais que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus, e portanto ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos, mas pertenceis a Cristo. No batismo fomos marcados, assinalados, ungidos como de Cristo. De fato fostes comprados e por preço muito alto. São Paulo se refere à libertação da escravidão do pecado mediante a cruz e o sangue de Jesus derramado por todos nós. É a vida cristã coerente com o seguir Jesus, o estar com Jesus. Pois bem, meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos ajude a viver isto. É um desafio cotidiano, todos os dias. Ninguém é santo. Essa semana o Papa disse uma palavra bonita, né? Os santos também têm passado. É muitas vezes um passado de pecadores. E os pecadores têm futuro. Sim, todo pecador pode se converter, voltar-se mais e mais para Deus, seguir Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Amém. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 operadora 11 42 00 80 80.